Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, sextou. Hoje é dia de relaxar um pouquinho, na semana pesada, e hoje começando o final de semana, com muita alegria estou aqui todos os dias batendo um papo com vocês sobre esporte como um todo e mais especificamente sobre futebol. Vamos começar falando da CBF, né? Ontem tivemos uma bomba no final da tarde, o afastamento do Edinaldo Rodrigues, que é o atual presidente da CBF, o atual presidente da CBF, e foi afastado por meio de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro decidiu afastar Edinaldo Rodrigues da presidência. O magistrado nomeou um dos vice-presidentes da entidade, o Fernando Sarney, como interventor e determinou que ele deverá convocar novas eleições o mais rápido possível. Tá aí, a CBF é a cara do futebol brasileiro, né? E aí a gente vê essa situação do afastamento do Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. O interventor nomeado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é um opositor, é um atual vice-presidente da CBF e é opositor ao Edinaldo Rodrigues, mas em entrevista rápida que ele concedeu ontem, o Fernando Sarney, ele disse que vai apenas fazer a transição, vai só convocar as eleições e determinar aquilo, fazer acontecer aquilo que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou. Segundo ele, o objetivo dele não é atrapalhar nada. Por exemplo, perguntaram sobre a contratação do Ancelotti, se ele vai manter, e ele disse que não vai se meter nisso, que vai efetivamente dar continuidade e o futebol vai ter que continuar. Ele vai apenas fazer a parte burocrática, que é fazer a eleição da CBF. Quando vocês assistirem esse vídeo, já pode até ter mudado tudo, porque o presidente Edinaldo, o ex-presidente, né, agora afastado, Edinaldo Rodrigues, entrou com um pedido junto ao STF para reconduzi-lo ao cargo. Então, de repente, quando você estiver assistindo esse vídeo, já pode ter mudado tudo, mas pelo menos agora, 7 da manhã dessa sexta-feira, dia 16 de maio, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi afastado e quem está à frente é o interventor Fernando Sarney, que inclusive esteve no Tribunal de Justiça ontem, assinando o termo de posse para tocar aí a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desde já, a gente quer que o melhor aconteça para a CBF, seja o que for, mas não dá para a gente ver essa instabilidade política e jurídica que a CBF vive, na dúvida de quem é o presidente, não é, as federações aí, essa bagunça que está acontecendo. Todas as federações assinaram a reeleição do Edinaldo Rodrigues. Ontem, 19 delas saíram com um documento dizendo que quer novas eleições, que não concordam com o Edinaldo. Então a gente vê qual é a cara do futebol brasileiro. Quando a gente tem dúvida porque a seleção brasileira não ganha a Copa do Mundo há tanto tempo, quando a gente vê situações que aconteceram ontem, que vem acontecendo na CBF, a gente sabe, no fundo, a gente sabe por que está acontecendo essa queda tão absurda na qualidade do futebol brasileiro. É triste, mas é a realidade, e vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela. Mas vamos falar do Azulão do Mutante, falar do CSA que entra em campo amanhã diante da equipe da Tombense, jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, jogo válido pela sexta rodada, tá aí na tela, Tombense e CSA, amanhã 17 horas, lá na cidade de Tombos, interior de Minas Gerais. Jogo difícil pro CSA, jogar fora de casa nunca é fácil, o campo lá não é lá essas maravilhas, o campo em Minas Gerais, mas vamos torcer que o CSA consiga trazer a vitória aqui para o estado de Alagoas. A arbitragem para o confronto definida e na tela aí Marcos Souza colocou. A árbitra será a realidade do trio é todo paulista e será comandada pela árbitra Daiane Muniz. O assistente 1 será Gustavo Rodrigues de Oliveira. O assistente 2, Rafael Tadeu Alves de Souza. E o quarto árbitro será o mineiro Daniel da Cunha Oliveira Filho. O azulão, muito provavelmente, para o confronto já está definido aí, é o que vai para a tela que o Marcos Souza colocou. Essa será a provável escalação do CSA. Gabriel Félix no gol, Felipe Albuquerque na lateral direita, Betão e Islan, a dupla de zaga. O Enzo na lateral esquerda. Camacho e Gustavo Nicola, a dupla de volantes. E o Silas junto com o Gabriel Vieira ali no meio, armando o time. Detalhe que o Brian está lesionado, não vai jogar pelo CSA, está desfalcado. O provável substituto dele vai ser o Gabriel Vieira. Então Silas e Gabriel Vieira ali no meio e o Guilherme Cachoeira, o Thiago Marques no ataque. Esse é muito provável o time do técnico Igor Magalhães que vai jogar diante da Tombense amanhã. Vamos fazer o seguinte, coloca na tela aí, Marcos Souza, toda a rodada de número 6 da Série C do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã 5 da tarde, com os dois jogos, Floresta e Guarani, e o Tombense e o CSA. Aí às 19h30 teremos Ponte Preta e Brusque, Ipiranga e Náutico.
No domingo, 16h30, 2 jogos. São Bernardo enfrenta o Caxias e o Maringá enfrenta o Botafogo. Ainda no domingo, às 19 horas, mais 2 jogos. Figueirense enfrenta o Ituano e o Retrô enfrenta o Itabaiana. Na segunda-feira, a rodada será fechada com 2 jogos também. Às 19h30, os 2 jogos. O Confiança enfrenta o Londrina e o ABC enfrenta a equipe do Anápolis. E aí a classificação na tela para a gente acompanhar, ver qual a situação do CSA de momento. A Ponte Preta lidera com 13 pontos, o Caxias é o segundo com 12, o Ituano o terceiro com 10, o Maringá o quarto também com 10 pontos. O Londrina é o quinto com 9, a Tombense é a sexta colocada com 8, o CSA o sétimo com 8. Detalhe que Tombense e CSA estão empatados em tudo, então na realidade as duas equipes estão empatadas na sexta posição. O São Bernardo é o oitavo com 8, o Brusque é o nono com 8, o Ipiranga o décimo com 7 pontos, o 11º é a equipe do Floresta com 7, 12º o ABC com 6, 13º o Botafogo da Paraíba com 5, 14º o Náutico com 5, 15º o Retrô com 4, 16º o Itabaiana também com 4, abrindo a zona de rebaixamento temos o Guarani com 3 pontos, o Confiança também com 3, a Anápolis com 3 também, e na lanterna a equipe do Figueirense que só tem 2 pontos somados até o momento. Então vamos lá, desejar boa sorte ao CSA, que ele volte de tombos, volte do interior mineiro com os 3 pontos, que seria muito importante para o CSA permanecer no G8 da competição e ficar ali nessa parte de cima da tabela para conseguir aí ao longo das 19 rodadas da Série C, o Azulão conseguir ficar entre os 8 para avançar à próxima fase, o que é o ideal, né? Que é o principal objetivo do clube nesse ano de 2025. Vamos falar agora de Série B e falar especificamente do Galo da Praia. O CRB entra em campo no domingo, diante da equipe do Criciúma, aqui no estádio Repelé. Jogo 16 horas, você torcedor do Galo, não deixe de ir ao Repelé para apoiar e empurrar o Galo nessa partida contra a equipe do Criciúma, que o Galo precisará muito do seu torcedor para conseguir os 3 pontos. A arbitragem para esse jogo já também está definida e está aí na tela para a gente acompanhar. O trio de arbitragem será do Tocantins. O árbitro será Alisson Sidney Furtado. O assistente 1, Fábio Pereira. Assistente 2, Cipriano da Silva Souza. O quarto árbitro é o alagoano João Paulo dos Santos Nascimento. E o VAR será comandado pelo mineiro Emerson de Almeida Ferreira. Provável CRB que vai a campo, o Marcos Souza vai colocar na tela aí pra gente acompanhar. Detalhe, o CRB tem um desfalque muito importante. GG tomou o terceiro cartão amarelo na última partida do Galo e vai desfalcar o CRB aí nesse jogo. O CRB vai sentir muita falta do GG, que pra mim é disparado o melhor jogador do CRB nessa temporada 2025, nessa Série B também. Então, Matheus Albino no gol, Rainer ou Everton na lateral direita. Henri Luiz Segovia, dupla de zaga, Matheus Ribeiro mais uma vez na lateral esquerda. Volante, Igor Meritão. E aí a dúvida, quem vai substituir o GG? Se será o Lucas Caliel, o CRB vai com mais um volante, ou vai de Rafinha? Aí é a dúvida que o técnico Eduardo Barroca tem. Então, Lucas Caliel ou Rafinha substituirão o GG. E o Danielzinho será o meia que vai armar o trio de ataque do Galo, formado por Tiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano. O CRB vai depender muito do Danielzinho, visto que como o GG não vai estar em campo, que o Danielzinho divide com o GG a responsabilidade de armar a equipe do Galo, mas com a ausência do GG, tudo vai ficar aí para o Danielzinho resolver e armar essa equipe do CRB. Boa sorte aí o Danielzinho, esperamos que ele tenha uma excelente partida no domingo diante da equipe do Criciúma. Rodada de número 8, jogos na tela aí pra gente acompanhar da Série B, que teve início ontem com uma partida. A Ferroviária empatou com o Avaí em 1-1. Hoje teremos uma partida também. A Chapecoense enfrenta o Cuiabá às 19 horas. No sábado, 3 partidas. 16 horas, o Operário enfrenta o Botafogo de São Paulo. Às 18h30, o Vila Nova enfrenta o Atlético Paranaense. E também às 18h30, o Atlético de Minas Gerais enfrenta o Novo Horizontino. No domingo, 3 jogos. Atlético Goianiense e Remo às 16 horas. O Galo também às 16 horas contra a equipe do Criciúma. E às 18h30 teremos Paysandu e Goiás. Já na segunda-feira, 2 jogos fechando a rodada. O Volta Redonda enfrenta o Amazonas às 19 horas. E o Coritiba enfrenta o América Mineiro às 21h35. Classificação da Série B na tela para a gente acompanhar, com aquele detalhe que eu trouxe ao longo dessa semana. 8 equipes empatadas com os 10 pontos, praticamente 50% da Série B tem a mesma pontuação. Essa, sem dúvida, é a Série B mais equilibrada dos últimos anos. A gente vai ver isso aí, muito provavelmente, até o final da 38ª rodada. Então o Goiás lidera com 16 pontos, o Remo é o segundo com 15, o Vila Nova o terceiro com 13, o quarto é o Avaí com 12, quinto o Cuiabá também com 12, o sexto o CRB com 12 pontos.
Por isso o CRB vencer é importante, que o Galo vencendo vai a 15 e muito provavelmente vai terminar no G4 da competição. O sétimo é a Chapecoense com 10. Aí começa as equipes com 10, né? A partir da Chapecoense que é a sétima. Aí o oitavo que é o Coritiba, o nono que é o Atlético Paranaense, o décimo que é o Operário, 11º América Mineiro, 12º Ferroviária, 13º Atlético Goianiense e o 14º Novo Horizontino. Todas essas 8 equipes têm 10 pontos somados até o momento. 15º é o Atlético com 6, 16º o Criciúma também com 6. Abrindo a zona de rebaixamento, nós temos o Volta Redonda com 5 pontos. O 18º é o Botafogo de São Paulo com 5, 19º é o Paysandu com 3 e o 20º lanterna da competição é o Amazonas com 3 pontos somados até o momento. Tá aí o panorama da Série B. Mais uma vez a gente deseja muito boa sorte ao Galo da Praia, que ele consiga vencer no estádio Repelé com o apoio da torcida regatiana. Vamos falar agora de Série D, né? Série D que tem 2 equipes alagoanas disputando essa competição, o Asa e o Penedense. O Asa vem muito bem, 100% de aproveitamento, enquanto o Penedense ainda não conseguiu vencer. Vamos torcer para que as 2 equipes alagoanas consigam uma vitória nesse fim de semana. O Asa joga no sábado. O Asa vai jogar fora de casa contra a equipe do Lagarto, amanhã às 3 da tarde, lá no Barretão, em Aracaju. A equipe do Penedense vai jogar em casa contra a equipe do Sergipe, aqui no estádio Alfredo Lima, Penedo, a partir das 16 horas do domingo. Então, o Asa joga no sábado, 3 da tarde, enquanto o Penedense joga no domingo, 4 da tarde, né? Vamos torcer aí por uma vitória das equipes alagoanas. Classificação já está na tela. O Asa lidera com 12 pontos, está aí muito bem na competição. A equipe do Asa com vitórias aí, 4 jogos e 4 vitórias até o momento. O Lagarto é o segundo com 7, que é o adversário do Asa. O Jequié é o terceiro com 6. A Juazeirense o quarto com 5. A equipe do União do Tocantins é o quinto com 4 pontos. O sexto é o Sergipe também com 4, que é o adversário do Penedense. O Barcelona da Bahia é o sétimo com 3. E o Penedense, no momento, é o lanterna da competição com apenas 2 pontos somados. Vai precisar reagir o Penedense. Melhor momento não há, porque vai jogar em casa diante do seu torcedor. Tenho certeza que o estádio Alfredo Lima vai estar com um bom público para apoiar aí a equipe do Penedense, para que consiga a primeira vitória na competição e aí de repente tira essa zica, essa nhaca, e a equipe ribeirinha consiga deslanchar na competição, que precisa voltar a vencer não, precisa vencer e quem sabe engrenar aí uma sequência de 3 vitórias pelo menos, para conseguir aí conseguir dar um salto na tabela e se aproximar do Asa, que está lá em cima liderando. A gente tem os alagoanos aí nos opostos, né? O Asa na primeira posição e o Penedense na última posição. Para a gente fechar, eu vou falar rapidamente da Libertadores. A gente está devendo os resultados dos jogos de ontem. A equipe do Internacional, foram só vitórias das equipes brasileiras. Foram 3 equipes brasileiras em campo. O Internacional venceu o Nacional do Uruguai fora de casa por 2-0. O Palmeiras venceu o Bolívar em casa por 2-0. E o Flamengo venceu o LDU por 2-0. As 3 equipes brasileiras que estiveram em campo venceram por 2-0. Bons resultados. As 3 equipes se mantêm vivas aí na Libertadores, buscando classificação aí para a fase eliminatória. E a gente deseja boa sorte para Inter, Palmeiras e Flamengo. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Segunda-feira eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos, excelente final de semana. Valeu!